Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é uma pergunta: por que não devemos julgar? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar o vídeo de hoje compartilhando com vocês a palavra que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7. Vou ler do versículo 1 ao 5, que nos diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebes a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Essa palavra é uma palavra muito interessante, muito forte e até engraçada. E justamente essa figura de linguagem utilizada aqui por Jesus era uma figura de linguagem muito utilizada pelos rabinos, pelos mestres da época de Jesus, né, que ensinavam as Sagradas Escrituras, que é a utilização da hipérbole, o exagero, né? Então aqui nós temos um cisco relacionado a uma trave, a uma viga no seu olho. Então justamente era utilizada essa figura de linguagem, esse tipo de ensino, para justamente trazer a atenção dos ouvintes, para realmente trazer aquilo ali, aquele ensino, para que ele pudesse ser gravado verdadeiramente na mente, no coração das pessoas. Por causa, talvez, desse tom humorado, ficasse mais fixo, né? Talvez no entendimento da pessoa. E é interessante que essa palavra, ela é um ensino muito fundamental para a nossa vida cristã. Nós devemos estar sempre meditando nessa palavra. E aqui eu quero compartilhar com vocês dois motivos, de maneira bem objetiva, para que nós não exercermos o julgamento incorreto. E eu queria trazer de maneira bem rápida como Deus, como o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Então, como de costume, durante a semana, eu buscar a instrução do Espírito Santo para trazer a palavra aqui no conteúdo do vídeo de hoje. Não só aos que irão ouvir, mas também a mim, porque sempre a palavra, o mais beneficiado que eu sempre falo, sou eu mesmo, de ter a revelação da palavra, de ter o ensino do Espírito Santo. E compartilhar com aqueles também que irão ouvir e serão alcançados pelo poder da palavra do Espírito Santo de Deus. E ali eu acordei pela manhã, na quinta-feira, e é lindo como o Espírito Santo ele nos surpreende. E ali eu não esperava, né? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ao ministrar no meu coração, eu pensei assim, essa palavra esse ensino é um ensino bom para compartilhar no meu testemunho. E aí o Espírito Santo de Deus continuou a ministrar no meu coração. Aí eu já pensei, já é um ensino bom para compartilhar com a igreja, com meus irmãos, para edificação dos meus irmãos, né, na igreja. E aí o Espírito Santo de Deus continuou a ministrar no meu coração, né, nesse tema. E aí eu vi que o que o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração era realmente o conteúdo, né, do vídeo de hoje, que era realmente a palavra que eu estava estudando para trazer no vídeo de hoje. E aí eu quero compartilhar com vocês, de maneira rápida e objetiva, apenas 2 pontos para nós, o que nós devemos saber e compreender para não exercermos o julgamento. O primeiro o homem vê o que está por fora. Então o homem, por estar limitado a apenas o que vê por fora, ele pode talvez realizar julgamentos, né, incorretos. Por exemplo, é bom sempre a gente começar da gente, o meu exemplo, por exemplo, uma pessoa, sei lá, eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, de emprego, numa grande empresa, para um cargo lá de alta complexibilidade, para um cargo de engenheiro. E aí vão me dar uma prova e outra pessoa, né? Vamos supor que uma pessoa mais, vamos dizer, mais velha, sei lá, que tem talvez o cabelo branco, não sei, a barriga, vamos colocar assim nessa visão. E aí ambos tiram a mesma nota, não sei, talvez o mesmo tenha, ele mesmo sendo um pouco mais velho, tenha a mesma quantidade de, vamos dizer, de experiência na área, de formado, mesmo tempo de formado, sei lá, 3 anos de formação. Só que
ao analisar a pessoa que vai estar fazendo o processo, com certeza ele vai optar por uma pessoa que aparenta mais velho. Por quê? Porque o natural do ser humano é olhar e falar, não, esse cara tem mais experiência. Então, é uma visão externa do que eu estou vendo ali. Então, consequentemente, ele vai selecionar aquela pessoa. Então, eu tenho que ter essa visão, né, que as pessoas têm de mim. Então, às vezes, a pessoa acha que eu falo que sou engenheiro, a pessoa acha, não, esse daí não é engenheiro não, mas mesmo acreditando, fala, não, talvez só tenha um diploma, não tem, né, não sabe nem fazer uma casinha de cachorro. Então, assim, é uma maneira que as pessoas, é realmente a realidade que as pessoas olham para nós. E nós temos que ter essa visão tanto do outro, né, se colocar como ele nos vê, até para nós, como nós devemos nos comportar, até, por exemplo, vamos supor ser uma estratégia profissional. Foi o que realmente eu fiz. Por ser, né, novo, ter a aparência também, até de ser assim, mais novo, ser franzino e tal. Então eu fui ver que no serviço público para mim seria algo melhor, porque bastaria fazer uma prova, né, e ali eu conquistaria um cargo que talvez na iniciativa privada eu não conseguiria ter umas características físicas de uma pessoa muito jovem. E aí foi isso que eu fiz. E aí quando o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração, aí isso aqui que entra o tema aqui, o ensino que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, é que quando nós vemos no serviço público, é a mesma coisa de Deus agindo sobre nós. Ele nos trata de maneira isonômica, de maneira igualitária. Ele não vê o que está por fora, mas o que está por dentro. Assim como é no serviço público, ele vai te avaliar o que você tem dentro, o seu conhecimento ali, não por o que está fora. É até engraçado que quando eu fui aprovado e fui entrar em exercício, fui no departamento do órgão para entrar em exercício, aí o pessoal pensou que eu seria o estagiário. E eu costumo até brincar com isso. E assim, é uma visão, porque eu aparento ser uma pessoa, né, muito jovem, ser franzino e tal. Então, só que Deus, ele não nos vê assim, não vê como o homem vê por fora. E aí, nós entramos então nesse primeiro tópico, o homem vê o que está por fora. E aí nós temos um ensino na Bíblia muito fundamental para nós compreendermos isso aqui. Por exemplo, o rei Davi. Nós sabemos que Saul foi rejeitado por Deus, e Deus manda o sacerdote Samuel ir ungir, né, um rei agora conforme o seu coração. Então ele vai à casa de Jessé. E quando ao chegar na casa de Jessé, ele vê ali então Eliabe. Então logo ele pensa, esse certamente é um ungido de Deus. Por quê? Porque ele viu um homem alto, ele viu um homem talvez formoso, então que tinha as características de um rei, que tinha um destaque, vamos dizer assim. E Deus logo fala ao coração de Samuel, esse aí eu o rejeitei. Então, por quê? Porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o que está dentro do homem. O homem vê o que está fora, mas Deus vê o que está dentro. E aí passou então Abinadab, passou Samar, passou todos os 7 filhos de Jessé. Então nenhum daqueles ali era o que Deus tinha escolhido. Então Samuel vai perguntar, não tem mais nenhum outro? E aí Jessé vai dizer, tem um menor que está lá tomando conta das ovelhas. E Samuel então diz, não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então nós vemos o quê? Que independente da circunstância, que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração aqui, independente da circunstância, onde você estiver, não é válido para Deus aquele ditado que você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Para Deus não vale o seu network, para Deus não vale a sua rede de contatos, mas o que vale é a promessa de Deus sobre a sua vida. Independente do lugar onde você esteja, talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez Deus tenha uma promessa sobre a sua vida, mas a situação que você se encontra é uma situação que é improvável você alcançar essa promessa. Mas creia, porque Deus é fiel para cumprir. Olha Davi não estava talvez no lugar certo na hora certa. Ele não estava ali na casa para se apresentar ao sacerdote para ser ungido como rei. Ele estava lá no campo, mas Deus manda o buscar. Então eu aprendo que Deus, independente de onde nós estivermos, Deus tem poder para nos tirar dessa situação difícil. E voltando para cá. Então o homem, nós vemos
o que está por fora. Então nós não podemos exercer o julgamento sobre uma pessoa apenas pelo que nós vemos. Mas o que eu aprendo é que nós devemos ter a instrução do Espírito Santo. Seja em qualquer área das nossas vidas, por exemplo, eu falei na área profissional, né, para escolher um emprego, talvez você é um empresário, quer escolher um bom funcionário para a sua empresa, e aí é bom nós termos uma instrução do Espírito Santo, porque por mais, por exemplo, se eu fosse um empresário, tivesse duas pessoas bem qualificadas, e ali por mais que um talvez poderia ser muito qualificado, mas era desonesto. Claro que eu não vou querer uma pessoa desonesta, eu vou querer uma pessoa que é honesta. Mas você consegue definir só olhando por fora? Muitas vezes não. Na grande parte dos casos, não. Mas só Deus, que conhece o interior da pessoa, pode saber se essa pessoa é honesta ou não. Então nós devemos buscar essa instrução do Espírito Santo. Para qualquer decisão na nossa vida, por exemplo, no casamento, você que ainda não é casado, vai escolher um homem, né? Uma mulher vai ou escolher uma esposa ou escolher um marido. Então pedir a instrução do Espírito Santo, que talvez a pessoa, o homem, quer uma mulher, né, com essas características, mas talvez aquela mulher que você vê, que você quer com aquelas características, não é a que Deus tem preparado para você. Talvez aquela pessoa que tem aquelas características, talvez é uma pessoa infiel. Assim mesmo, a mulher que vai escolher um marido, talvez eu quero um marido rico e tal. E às vezes não, às vezes essa pessoa rica que tem talvez um poder aquisitivo, não vai tratar bem a sua esposa, mas talvez um homem que realmente é trabalhador, que pode até ser, né, rico, dependendo do esforço de cada um, e ser um bom marido. Então tudo isso é fundamental nas escolhas que nós devemos fazer. Então esse julgamento premeditado só pelo que está fora, ele é muito perigoso para as nossas vidas. Por isso, o primeiro ponto que nós devemos compreender, nós devemos julgar pelo que está fora. E para acertar, devemos ter a instrução do Espírito Santo. Assim nós tomaremos, né, decisões mais assertivas em qualquer área da nossa vida, vida sentimental, vida conjugal, vida profissional, vida empresarial, seja qualquer área da nossa vida. Primeiro ponto então é esse. Vamos lá, segundo ponto. Qual o segundo ponto? Qual o segundo motivo para nós não julgarmos? Nós somos pecadores. E aqui é um ponto muito importante, porque quando nós reconhecemos a nossa limitação, sabemos que também nós somos pecadores, a visão do outro é diferente. Porque quando nós olhamos e sabemos que nós também temos falhas, nós começamos a olhar para o outro também com um olhar de misericórdia. Assim como Deus olha para nós. Deus nos conhece, sabe das nossas falhas, mas mesmo assim Ele nos ama. E nós, por reconhecer que nós somos pecadores, ao olhar o outro e saber também que ele é pecador, nós deixamos de olhar com um olhar de julgamento, de apontamento, e ter um olhar de misericórdia e de amor. Porque é assim que Deus nos olha. E aí, nós vemos que as pessoas que gostam de exercer esse julgamento egoísta, se você observar, em grande parte dos casos, normalmente a pessoa que julga aquela pessoa que está numa situação talvez difícil, é justamente talvez o pecado que ela não conseguiu vencer. Por exemplo, a pessoa que praticava, a prostituição, que é o sexo antes do casamento. Então, ela vai, depois que, dependendo da situação que ela tiver, ela vai olhar para o outro, né, que talvez está nessa situação, não conseguiu talvez por um período se santificar, se consagrar, e ali acabou caindo, ela vai querer julgar e trazer uma condenação para aquela pessoa. Então nós vemos que o ser humano, de modo geral, ele é fácil para estabelecer a sentença do outro. Mas quando a sentença é contra mim, é injustiça. Então você já observou isso? Que quando a condenação vem para mim, é injustiça. Mas eu sou especialista em estabelecer a condenação do outro. Ele fez isso, então ele deve passar por isso, ele deve sofrer isso e isso e isso. Então, nós vemos que isso é algo sério. E era justamente o que Jesus estava condenando. Os hipócritas, os fariseus, porque Jesus mesmo diz para eles, vocês colocam fardos difíceis de suportar, mas não querem levantar mesmo com o dedo mindinho. Então nós vemos que eles estabeleciam, eles falavam que era correto, mas eles mesmos não queriam cumprir. E aí,
o que nós aprendemos com esse ensino de Jesus é que o que ele está condenando é aquele julgamento egoísta. É aquele julgamento que eu estabeleço sobre o outro para que eu possa me sentir melhor. Ah, ele faz isso e eu não faço. Então, para eu me sentir numa posição, vamos dizer assim, superior. Então, é esse o julgamento que Jesus Cristo está condenando. Não é... Precisamos compreender a diferença entre julgar e corrigir. Porque o corrigir não quer dizer que você não julgar, você não vai corrigir. Se a pessoa está errada e você realmente sabe o que é certo e a ama e quer que ela viva, né, corretamente, você vai apresentar o que é correto para essa pessoa. Você vai, até por amar verdadeiramente, você quer o melhor para essa pessoa. E acaba que instruindo, ensinando essa pessoa com amor. Porque o segundo ponto, nós somos pecadores. Quando você tem essa compreensão de que você é pecador, de que eu sou pecador, que nós somos pecadores, você passa a corrigir a outra pessoa com amor. Porque você não vai julgar, você não vai condenar, mas você vai se colocar na situação da pessoa. Ah, realmente eu sou pecador. Então você vai corrigir com amor. O que precisamos fazer para você conseguir vencer, sair dessa situação de dificuldade, dessa situação que é desagradável a Deus? Então você vê que o olhar, a percepção, a sensibilidade, ela é diferente. E nós devemos também compreender que até para corrigir, nós devemos ter a instrução do Espírito Santo. Porque não é todos, né, que estão de maneira aceptiva à correção. E às vezes, quando você vai trazer essa instrução, acaba criando um ódio no coração da pessoa. Então nós também devemos ter, né, essa percepção dessa correção. Se Deus mandou fala. Se Deus não mandou, fica calado. Mas aí você pode se perguntar, mas Deus não fala que devemos pregar o evangelho a toda criatura? Sim. E aí nós vamos falar sobre esse tema no próximo vídeo. Sobre não jogueis as suas pérolas aos porcos. Então, até para corrigir, nós devemos ter essa instrução do Espírito Santo. Há momentos que é necessário apenas ficar calado, apenas orar, apenas buscar por essa pessoa. Ao invés de debater, ao invés de dizer você está errado, e querer corrigir, querer moldar a pessoa, sendo que eu e você não temos poder para isso. Apenas o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar, para nos forjar, para nos transformar o nosso caráter. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Apenas 2 pontos, grave no seu coração, para não julgarmos. O primeiro, o homem vê o que está por fora. O homem está limitado. Nós só conseguimos ver o que está por fora, mas Deus, ele vê por dentro. Segundo ponto, nós somos pecadores. Quando nós reconhecemos essa nossa situação de pecador, nós deixamos de julgar, nós deixamos de condenar, e ao invés de julgar, nós nos colocamos na posição do outro para ajudá-lo a sair dessa situação, para ajudá-lo a vencer as situações que desagradam ao Senhor. E que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.